Fala galera, tudo bem com vocês? Então chegamos agora na nossa quarta aula, tá bom? Nosso segundo encontro, mas é a quarta aula do módulo 1 de nosso curso. E hoje eu vou falar com vocês sobre a termorregulação na nutrição e no exercício físico. Então, antes disso aí, eu tenho que entender uma coisa, um termo chamado termogênese. Termogênese é basicamente a criação do calor no corpo, tá bom? Então, a formação da condição metabólica do corpo. O nosso corpo em si, ele é uma usina de calor, tá bom? Então, é uma grande fábrica de produção de calor, porque todo o sistema funciona de forma perfeita. Nosso corpo deve se manter em uma temperatura para funcionar muito bem todas as reações químicas, todas as liberações hormonais, síntese proteicas, sínteses gerais, funciona muito bem em aproximadamente 37 graus de temperatura corporal, com pequenas variações, para mais ou para menos, dependendo também da condição ambiente. E você vai perceber que o corpo sempre vai trabalhar para isso, vamos falar daqui a pouquinho. E a todo momento ocorrem ações químicas no corpo que elevam, tá, a temperatura, porque elas liberam calor. Quando elas fazem reações, libera energia e libera calor. Então essas reações se somam, aumentando a temperatura corporal. O próprio sistema, então, entra em ação, criando formas de resfriamento corporal, caso essas reações se elevem a mais que 37 graus. Tá? Então ela tende uma condição de regular essa temperatura. Então, por exemplo, se todas as reações começarem a explodir no corpo, se eleva muito a temperatura e o corpo tende a fazer um processo de resfriamento. Por exemplo, começa a suar. E esse suor serve como uma placa resfriadora para que o vento, o ambiente, o meio ambiente normal, consiga esfriar a periferia e quando o sangue passar pela periferia, ele volta para o corpo de uma forma mais resfriada. Então essa bomba de resfriamento é uma função de defesa do corpo para regularizar ou regular, tá, a temperatura interna. Assim como quando estou em ambiente frio e eu estou em uma condição de não muito movimento, a própria temperatura interna tende a baixar devido ao meio ambiente. E o corpo começa a criar formas de elevação disso aí. Um deles nós conhecemos como o tremor. Então o tremor é uma ativação muscular, onde toda vez que o músculo contrai, ele libera energia, tá, para a contração e também libera calor, fazendo com que a temperatura interna se eleve novamente a próximo dos 37 graus. E tudo isso é chamado de termorregulação. Conhecemos também, nesse momento da temperatura corporal, uma coisa chamada de termogênese obrigatória. O que é a termogênese obrigatória? Ela é simplesmente a somatória de todo o calor produzido pelo organismo, pelas reações químicas, estando em vigília ou em repouso, ou seja, eu estando totalmente relaxado ou dormindo, tá? Na temperatura ambiente, em jejum por 12 horas. Então isso é uma, digamos assim, uma métrica, tá? É uma situação de medição de uma pessoa. Quando está em repouso e jejum de 12 horas, ele apresenta então uma condição térmica que chamamos também de taxa metabólica basal. Então, somente nessa condição nós conseguimos medir a quantidade calórica mínima, tá? Mínima para manter as funções do corpo. Então, olha só, esse gráfico aqui mostra, esses gráficos, na verdade, mostram duas situações. Uma que é uma relação do meu peso corporal, tá, dividido por órgãos ou elementos do corpo e sua responsabilidade sobre o peso. Por exemplo, o coração ele apresenta apenas 0,5%, tá, de todo o peso corporal. Os rins também 0,5%. Cérebro, cerca de 2% do meu peso corporal. Fígado, cerca de 2% do peso corporal. Músculos, cerca de 36% do nosso peso corporal. Gordura, cerca de 15% e os outros elementos, cerca de 44%. Mas olha só, pensando nesses órgãos aqui, tá, que apresenta a sua responsabilidade
relativa quanto ao peso do corpo não é diretamente proporcional à sua participação no gasto calórico do corpo. Ou seja, não é porque o órgão ele é muito pequeno que ele vai também gastar pouca caloria. Então vamos lá. O coração, por exemplo, que aqui quanto ao percentual do peso total, ele é apenas 0,5%, ele é responsável por 8% do gasto calórico diário. Tá? O porquê? Ele a todo momento ele está batendo, então está fazendo contração, está gastando energia. Os rins, igual, ele está a todo momento filtrando toda a condição, tá, de líquido do corpo. Cérebro, se eu estou em repouso, eu tenho uma condição de elevação do gasto calórico, tá? Referente à taxa metabólica basal. Então, por exemplo, se eu estou em repouso, o cérebro chega até 19%, em média, tá legal? Fígado, 17%, e olha só que o fígado tem apenas 2%, tá? 2% de responsabilidade sobre o peso corporal, ele tem 17% sobre a responsabilidade do gasto calórico. Cérebro, 19%, e também 19% sobre o gasto calórico, e também é 2% relativo ao peso. Então percebe que eles são órgãos pequenos, mas que gastam muita energia. E os músculos, pessoal, que tem muita coisa aqui, ó, que é 36%, tá, do músculo, ele gasta apenas 19%, tá? Da minha atividade de vida diária normal, tá? Tudo isso comparado a uma pessoa normal. Gordura, que aqui tinha 15% de responsabilidade de peso, ela gasta apenas 3% da quantidade calórica. E isso porque essa gordura é chamada também de gordura marrom ou gordura essencial, tá? E essa gordura é uma quantidade pequena comparado a toda a gordura de armazenamento, que são os triglicerídeos, que a gente vai falar sobre ele mais tarde, tá bom? Em uma das nossas aulas. E os outros elementos do corpo são responsáveis por 26% de consumo calórico, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos tomar de exemplo um homem, tá, de peso 100 quilos, com a taxa metabólica basal, ou seja, se ele estiver dormindo, por exemplo, em 24 horas, o corpo dele vai gastar cerca de 1.500 calorias por dia. Isso aqui é um exemplo. Agora vamos lá, começar alguns debates no nosso curso. Estamos na segunda aula, já vamos começar alguns debates, tá legal? Já é comum, tá, no mercado se ouvir falar que o aumento da quantidade da massa muscular no corpo é eficiente para emagrecimento porque aumenta a taxa metabólica basal. Com isso, você gasta mais calorias durante o repouso, tá bom? Então você emagrece mais rápido. Vamos lá para verificar se isso é realmente verdade, e se for verdade, isso é realmente eficiente. Olha só, sobre a condição, tá, do componente muscular. O peso muscular aqui dessa pessoa, tá, ela tem 36 quilos, tá bom? Desse modelo aqui. A pessoa tem 100 quilos totais e ele apresenta 36% da constituição total dele de músculo. Então quer dizer que ele tem então 36 quilos de músculo, tá, no seu peso corporal. Só que ele apresenta uma taxa metabólica muscular de apenas 19%, que baseado no gasto calórico diário dele é apenas 285 calorias. Então vamos lá. Essa pessoa deitada, dormindo o dia todo, essa quantidade muscular, como ela tem que fazer um trabalho sempre, um trabalho de restauração de componentes muscular, restauração de combustíveis metabólicos, ela também funciona, só que ela é responsável apenas pelo gasto de 19% do gasto total, que seria esses 1.500 aqui. Então, por dia, o músculo, tá, todo o músculo, gasta apenas 285 calorias. Então, cada músculo que essa pessoa tenha, tá, cada quilo de músculo é responsável por apenas 8 calorias por dia. Então, pensando nessa condição, se uma pessoa treinar muito bem e ganhar de forma absoluta uma condição no componente muscular aumentar em 1 quilo, tá? E isso não é fácil,
tá bom? Aumentar em 1 quilo a massa muscular vai fazer com que a pessoa mantenha um gasto calórico na taxa metabólica basal de apenas 8 calorias por dia, ou seja, ele soma apenas mais 8 calorias por dia. Mas será que isso realmente é eficiente para o emagrecimento? A pessoa treinar e ganhar apenas um gasto a mais de 8 calorias baseado na taxa metabólica basal? Então, realmente, isso não apresenta tanta eficiência assim. Mas vamos mais fundo. Digamos que a pessoa treinou um ano todo, puxou bem ferro, se alimentou muito bem e ganhou 4 quilos, por exemplo, de massa muscular. E vocês sabem, quem está treinando bacana mesmo, ou quem está acompanhando muito bem os clientes nessa condição de hipertrofia, para ganhar 4 quilos de massa muscular, pessoal, é pancada, tá? E se for muito, muito bom, a pessoa tiver uma genética muito boa, tá? Pode ganhar até 6 quilos em um ano, certo? Treinando muito bem. Então vamos lá pensar nos 6 quilos. Se eu pegar então esse 8 calorias, tá? Por dia, devido a cada quilo a mais, vezes 6, ele vai ter um aumento calórico devido ao ano todo de treinamento em apenas 48 calorias por dia. Ou seja, um ano todo trabalhando somente para ele alcançar uma marca de 48 calorias a mais baseado na taxa metabólica basal, realmente não é muito eficiente, tá legal? Então é mais eficiente a pessoa fazer uma restrição alimentar de aproximadamente 50 calorias. Então, existe também um outro termo chamado termogênese facultativa, tá bom? Que é a produção de energia além da taxa metabólica basal, causada por alimentação ou movimento corporal. Então, é a elevação da temperatura do corpo baseado em ações que o meu corpo faz. Uma ação de digestão alimentar ou uma ação de movimento. Então, toda alimentação apresenta um efeito termogênico, ou seja, é capaz de elevar a condição do metabolismo. Elevar a condição do metabolismo. Porém, alguns têm melhores condições que outros, devido a apresentar maior nível de dificuldade no processo da digestão ou apresentam características estimulantes hormonais na sua composição. Esses são conhecidos como alimentos, então, termogênicos, ou seja, são alimentos que têm a condição de elevar a sua temperatura corporal. Então, quando fazemos atividade física, as contrações musculares e os processos químicos para a produção de energia e o período de reparação do corpo após o exercício são capazes também de elevar a condição metabólica do corpo, também conhecido como taxa metabólica ativa, tá bom? Então, sempre que eu faço exercício físico, meu corpo precisa fazer várias reações para poder fazer movimento. Então, dessa forma, eleva-se a temperatura corporal, ok? Assim mesmo, quando termino o exercício, meu corpo ainda se mostra com metabolismo elevado, tá? Então, esse metabolismo elevado continua produzindo energia para agora fazer o momento de reparação corporal. Mas vai chegar um momento que o meu corpo vai começar a se resfriar. Então, é nesse momento que os ajustes já estão sendo feitos e está chegando agora no momento do equilíbrio termogênico. Então, você consegue, por exemplo, mensurar mais ou menos como é que está a sua quantidade, sua elevação metabólica no pós-treino, quando você consegue resfriar o corpo e consegue descansar mais, consegue se recuperar, consegue respirar melhor, é porque teu metabolismo já está baixando, porque já conseguiu chegar aos níveis de equilíbrio e agora está tentando chegar na homeostase, que é o momento final dele para a reparação do corpo total. Então, nesses alimentos termogênicos, nós temos uma diferença entre eles, que são dois tipos, que são os alimentos energéticos e são os alimentos estimulantes. Então, os alimentos energéticos, eles na sua composição, eles possuem uma maior quantidade de energia armazenada, tá? Ou seja, na sua constituição. Ou seja, apresentam maior quantidade calórica, tá? Em si. De outro lado, nós temos os alimentos estimulantes. Por exemplo,
O café ele não tem uma quantidade calórica elevada, mas ele tem uma condição, uma propriedade que estimula a liberação de hormônios e outros elementos que vão literalmente elevar minha condição metabólica. Então chegamos na termogênese adaptativa, que ela é justamente a condição de adaptação do meu metabolismo. Então olha só, essa condição é uma adaptação da taxa metabólica basal sob as condições de mudança na composição corporal, que foi justamente aquilo que eu falei sobre a massa muscular. Se eu ganhar mais massa muscular, eu tenho uma condição de elevação da minha taxa metabólica, então elevação da minha condição de energia. Conseguimos identificar, por exemplo, isso no processo acentuado de perda de peso, principalmente quando não há uma nutrição ideal para a manutenção tecidual e bioquímica. Com isso, o corpo tende a reduzir as reações em condições de repouso a fim de manter uma economia energética. Então, quando nós passamos por um processo de emagrecimento onde nós queremos reduzir drasticamente a ingesta calórica, o meu metabolismo mesmo, como o meu corpo está gastando muita energia, o próprio metabolismo tende a baixar, ou seja, começa a gastar menos energia. Para que serve isso aí? Tá? Para que o meu corpo fique em estado de economia. O corpo humano ele funciona sob duas leis básicas, a lei do conforto e a própria lei da economia energética. Então, se eu não estou tendo uma boa ingesta de energia, o meu corpo tende a reduzir esses gastos energéticos, entrando em um sistema de economia. Tá? Então, por exemplo, isso acontece no efeito sanfona. Tá? O efeito sanfona, como no sentido bem figurado do negócio, uma pessoa quer emagrecer, tá gordinha, quer emagrecer. A primeira coisa que alguns que não gostam de exercício fazem é o quê? É reduzir drasticamente a quantidade e qualidade alimentar. Por exemplo, vamos falar sobre os shakes que nós conhecemos no mercado, que tem suas propriedades nutricionais, porém com baixíssima quantidade calórica. Então tem muita gente que não tem uma boa recomendação e acaba trocando a alimentação dela, por exemplo, de 2.000 calorias dia para refeições com baixíssima caloria, por exemplo, chegando até 800 calorias por dia. Então essa redução drástica faz com que ela realmente perca peso, porque o metabolismo ele não desce de uma vez, ele vem descendo, tá? Até chegar a um nível que ele entenda de economia. Eu estou comendo então pouca nutrição, o metabolismo ainda está lá em cima. E com isso eu começo então o processo de emagrecimento. Só que o metabolismo ele vem acompanhando, como mostra aqui nosso gráfico aqui. Tá? E quando isso acontece, o metabolismo está lá em cima, só que ele vem acompanhando até formar novamente uma balança neutra. A pessoa emagreceu, mas a partir dali ela não consegue mais perder, porque a quantidade que ela está comendo já é igual à quantidade que o corpo dela está gastando. Então, dessa forma, muitas pessoas não aguentam e acabam falando, parei, vou voltar, já cheguei no peso que eu quero, volto a comer normal. Então, elas voltam para as 2.000 calorias, por exemplo, e o corpo não volta automaticamente. Momentaneamente, uma situação aguda, se eleva o metabolismo para a digestão da pessoa, mas após isso o metabolismo baixa novamente. Então, com o metabolismo baixo, a pessoa está fazendo um gasto calórico elevado, olha só, acontece que esse excedente, o superávit calórico, acaba indo para armazenamento. E é muito mais perigoso nesse processo de emagrecimento isso acontecer, porque a quantidade de caloria que ela guarda é muito superior à quantidade de caloria que ela perderia no primeiro momento dela ainda do emagrecimento. Tá? Ou seja, até o final do mesmo período que ela passou para emagrecer, ela vai completar tudo aquilo de gordura que ela conseguiu perder e às vezes até um pouco mais, tá bom? Então a pessoa sai de uma condição, por isso que é sanfona, ela sai de uma condição, ela afina e depois ela volta para a condição, em alguns casos, até maior.
Então, pessoal, esse é mais o fim de uma aula nossa, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!